Oi, gente, boa tarde. Bom, uma moda que está tomando conta da nossa região recentemente e que, para alguns, parece inofensiva, mas que pode ser bastante perigosa. A gente está falando do uso do narguile, que recentemente tem aumentado muito aqui em Timbó e também na nossa região. E hoje, para falar um pouquinho sobre o uso do narguile, sobre as consequências desse hábito, a gente está recebendo aqui no Jornal do Médio Vale o soldado Fogaça, ele que é dos coordenadores do PROERD aqui de Timbó, ele que está envolvido há muito tempo aí com esse trabalho de conscientização, principalmente das crianças e dos jovens. Ele vai falar um pouquinho conosco hoje, então, sobre isso. Tudo bem, soldado Fogaça? Tudo bem, boa tarde a todos, já boa noite quase, né? A todos os ouvintes, enfim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Eu sou o policial Fogaça, conhecido aqui em Timbó por atuar em salas de aula. Praticamente meu trabalho o ano todo, ele é dentro da sala de aula. Então ele ocorre voltado para a prevenção. Hoje o programa PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, ele atua dentro da sala de aula, é o forte dele. Né? Atuando lá na pré-adolescência, com o 5º ano. Mas ele também acontece, por exemplo, em eventos diferentes, como é o caso hoje aqui, e eu venho convidar vocês para nossa chamada pública na Câmara de Vereadores, hoje, após às 18 horas, para conscientização dos males causados pela exposição do narguile. Ou então, o pessoal que está nos assistindo, então, que quiser comparecer hoje lá na Câmara de Vereadores, também fica o convite aqui. E a gente vai aproveitar que o soldado está aqui para tirar algumas dúvidas, porque você deve estar aí se perguntando, né? Qual é o problema de usar, se realmente isso é perigoso. Soldado, qual que é os principais problemas relacionados a esse hábito que está tomando conta aqui? Bom, eu vou ser bem objetivo, até para o pessoal compreender ali. Ele veio lá do Oriente Médio. Norte da Ásia, sul da Ásia, utiliza muito, países árabes também. Ele foi trazido para cá, para o Brasil. Então, nós importamos isso. Né? Ele não é originário daqui. Não surgiu aqui no Brasil. Não. O tabaco, hoje, no mundo, ele está relacionado a 6 milhões de mortes. Ou seja, são 6 milhões de pessoas, Grace, morrendo todos os anos. Isso não é a soma aí de 30 anos atrás. É ano. O ano passado, por exemplo, morreram 160 mil pessoas. No Brasil, né? 6 milhões no mundo, 160 mil foi o número de mortes registradas no Brasil. Então, é muito polêmico quando se trata do uso do tabaco, do cigarro. Por quê? É um hábito milenar. Falar mal de cigarro é, às vezes, ainda nos dias de hoje, ofender ou causar uma briga. Mas espera aí, a gente precisa se informar. Vamos se informar hoje um pouquinho sobre o narguile, e aí é que eu peço a atenção de vocês para isso. Se ele mata o uso do tabaco, seja o cigarro, seja o narguile ou o fumo de mascar, ele mata no nosso planeta 6 milhões de pessoas, ele está matando no Brasil, só no Brasil, 160 mil pessoas. A doença principal dele, obstrutiva crônica, relacionada ao pulmão, e como cânceres, são as mais conhecidas. Mas existem outros perigos pela exposição do narguile, que talvez alguns jovens ou chefe de família, pai, mãe, estejam permitindo aí em casa o seu filho ficar exposto a esse produto. Que outros problemas seriam esses, soldado? Bom, nós temos muitos dados sobre o narguile. Por exemplo, eu estava falando só de mortes, né? Morre muita gente. Mas tem um caso que ainda relacionado a mortes aqui no Brasil, que espanta. É o uso passivo. É aquele camarada, aquela pessoa, criança, adulto, jovem, enfim, da idade que for, que ele aceita permanecer ao lado ou compartilha a fumaça. Esse uso é chamado uso passivo do tabaco. Hoje, uma criança, para se ter uma noção, uma criança aí que está engatinhando entre 6 meses a 1 ano, ela consome mais nicotina do que o próprio adulto irresponsável que fumou o cigarro dentro de casa. A nicotina, ela sedimenta naquele ambiente e os produtos químicos originários da fumaça e ficam pelo chão, no carpê. E a criança vai tateando esse chão. E vai passar onde? No olho,
na boca, então ela vai passando a ingerir. Vai para o organismo. Vai parar lá no organismo. Tá. E no caso não só do cigarro, então. O narguilé, então, tem também esses mesmos problemas acontecem, se repetem no narguilé. Ele não é mais saudável, né, do que o cigarro. A promessa, e eu chamo uma promessa falaciosa, é uma promessa falsa, vamos falar a verdade aqui. A promessa é que, como ele é conhecido lá no Oriente Médio como sendo um cachimbo d'água, onde naquele aparelho, durante a queima do tabaco, o carvão, ele exala toda a fumaça que passa por aquela cânula. Embaixo tem um bojo d'água que promete, Grace, fazer então a filtragem daquela fumaça. Uma purificação seria? Como se fosse uma purificação. O fato é que os componentes que estão no tabaco, relacionado ao narguilé, a água não consegue purificar. Ela purifica entre 4% e 5%, porque o produto químico utilizado para confeccionar esse tabaco do narguilé, ele não é solúvel em água, ele é solúvel em mucosa, na boca. Em gordura. Usuário, em gordura. Ou seja, então, a partir do momento que a pessoa está respirando, entrando em contato, seja o uso passivo, seja consumindo propriamente o uso ativo, ele já está se contaminando. E essas drogas, esses solventes, em especial o uso do benzeno, que é utilizado para embeber aquele carvão do narguilé, o tabaco, porque ele é utilizado na queima dele, é utilizado esse solvente. Ele não queima porque ele foi aquecido, então somente porque foi aquecido. Não. Diferente de um carvão que você risca um fósforo aí no carvão e joga no chão, ele logo apaga. Tem que ter uma mágica para isso. E o narguilé traz esse benzeno. O benzeno ele é muito conhecido, Grace. Aqui no... Todo narguilé traz esse benzeno. Então, toda vez que é fumado o narguilé, o benzeno não tem como ser desassociado a isso. Ele não está desassociado. Ele está atrelado na confecção do tabaco destinado para o narguilé. Tem uma porção dele também que vai lá confeccionada no cigarro. Mas, em especial, o narguilé, a quantidade ultrapassa todos os limites. E ainda nós não temos, acreditem os senhores, hoje, uma legislação que consiga proibir a exposição ao uso do benzeno quando relacionado ao narguilé. Sabe onde ele é proibido? Ministério Público, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, em especial o Ministério do Trabalho, emite portaria todos os anos, protegendo quem? A classe trabalhadora, que sofreu exposição ao benzeno lá na siderurgia, lá na petroquímica, lá no ambiente de trabalho onde, por exemplo, postos de gasolinas e todo o craqueamento do petróleo, por exemplo. Pessoas sofrem tanto com ele que essas portarias têm que ser emitidas e reguladas anualmente para proteger. Pessoas adoecem e são aposentadas mais cedo, ficam com problemas de saúde permanente, mas no narguilé ele chega na boca do adolescente, do pré-adolescente, das crianças que estão no parque, do adulto que está ali permitindo aquela situação de forma indiscriminada. Muito fácil, né? Muito fácil porque não tem uma legislação protegendo essa classe de pessoas. Tem a legislação atrelada ao trabalhador. E é justo, né? O camarada está trabalhando lá, ele tem que ter lá a proteção dele, senão ele vai deixar a vida laboral dele toda lá. Então tem que ter. Mas esses cuidados, então, quem está fumando ali, né, praticando o hábito do narguilé, está então exposto a todos esses problemas de uma maneira assim muito, muito fácil, né? Muito visível. Muito fácil, muito visível, e quando se fala do tabaco, como a gente começou a abordagem aqui, uma cultura milenar, tão difícil e polêmica de tratar, mas eu começo a me preocupar. Aqui em Timbó, quando eu converso com as crianças e em escolas, e em especial as que são atendidas pelo programa ProERD, elas relatam a prevalência, a presença desse equipamento da fumaça do narguilé, tanto dentro de casa quanto nos parques, que tem tomado uma proporção assustadora. Ou seja, as crianças do nosso município e também da nossa região já conhecem o equipamento, já sabem o que é, já está inserida no contexto dessas crianças.
elas já estão inseridas ora no ambiente familiar, ora onde deveria ser um ambiente saudável. Como, por exemplo, hoje, os parques de Timbó, o Jardim Botânico, o Parque Henripal e a praça, elas são alvos. Porque o jovem hoje que vem, ou o adulto que vem praticar o consumo do narguilé, ele não está achando graça nenhuma em praticar esse uso do narguilé lá em casa, recluso. Ele está trazendo para o ambiente social e expondo as pessoas, transformando aquilo em um uso recreativo. Agora vejamos o problema desse uso recreativo. Você, quando vai num parque, imagina que você tem filho? Não. Pois é, eu não tenho ainda, tenho só sobrinho. Sim. Mas imagine que um casal leve seus filhos hoje para passear num parque. A principal proposta de um parque arborizado, como foi reformado o próprio pavilhão municipal, é de que seja um ambiente saudável, seguro, né, para atividades responsáveis, saudáveis, ou seja, o narguilé, ele está se misturando com essa prática e trazendo essa imagem, vendendo essa falsa imagem. Por quê? Ao passo que você traz o seu filho, né, para ir para um parque, ele está vendo esse comportamento. Aquelas rodas de amigo que estão ali no parque, em voltas do uso do narguilé, geralmente, você já prestou atenção, não sei se você percebeu no parque, eles estão ali com um sorriso no rosto, porque é legal contar uma piada, se sentir bem, eles estão no ambiente familiar. É óbvio que o meu filho, quando for comigo no parque e o seu filho, vai pensar, poxa vida, olha que legal, eles estão até sorrindo, eu não sabia que isso era perigoso. E ele não vai saber, porque ele é uma criança. Ele não tem consciência, ele só está vendo e absorvendo aquilo, né? Ele está vendo, absorvendo aquilo como normal e a aceitação dessa cultura está se confirmando mais uma vez, ano a ano. Claro, isso acontece em Timbó recentemente, mas tem estados como o de São Paulo que isso acontece há mais de 10 anos. Uhum. Ou seja, nós estamos inserindo uma cultura que vai ser muito prejudicial para a nossa cidade, para o nosso ambiente, onde deveria ser agradável, né? Bom, e pensando então nessa situação, dessa exposição, né, do uso do narguilé, é que vocês então pensaram em criar um projeto de lei que proíba isso aqui em locais públicos do município, é isso, seu Dado? Exatamente isso. Trazer a polêmica para a sociedade, convidá-los para a Câmara de Vereadores, para que então façamos o debate desse assunto. Sejam questionados os prós, sejam questionados os contras, e alteremos aquela lei municipal que já existe aqui em Timbó, Grace, que proíbe o uso da bebida alcoólica em via pública, em parques. Hoje, a pessoa que é flagrada no ambiente público como um parque público aqui em Timbó, ela é passível de medidas cabíveis encaminhadas para o fórum, transações penais e pode pagar multa. Pode pagar multa, como já ocorreu aqui em Timbó. Então, a ideia é incluir já nessa lei a proibição do narguilé nesses mesmos locais onde a bebida alcoólica já é proibida. Exatamente essa a proposta. É trazer esse debate para a comunidade, chamá-los para a Câmara de Vereadores para que seja debatida essa polêmica. Eu costumo dizer assim, o pai e a mãe que está me ouvindo, e os alunos que levaram esse assunto para casa, seja através do policial, ou através dos canais de mídia, televisão, enfim, eu faço um apelo para vocês. Que argumento vocês terão para convencer o filho de vocês na adolescência? Qual vai ser o argumento para dizer que isso mata, para dizer que isso faz mal, para dizer que o benzeno citado aqui, que é aquele solvente utilizado no narguilé, ele causa leucemia, quadros de leucopenia e casos irreversíveis. É isso que o povo não sabe. A primeira pesquisa hoje que um cidadão faz na internet relacionada ao narguilé, ao solvente que é usado no narguilé, aparece como sendo o benzeno. E o benzeno está atrelado a quadros de leucemia. Então, assim, dá para dizer de uma maneira geral que os usuários, eles não têm a consciência do mal real que isso pode causar, soldado? Podemos dizer que talvez não podemos nem atrelar toda a culpa a eles, né? Eles não estavam conscientes ainda. Os dados começaram a ser assustadores nos últimos anos. Porque aumentou muito nos últimos anos. Antes talvez não tinha muito parâmetro, né?
não estava tendo tanto destaque, principalmente na nossa cidade, que tem hábitos saudáveis, né? E eu costumo atrelar também ele a... Eu vou usar um modo de falar que eu uso com os alunos, né? É uma covardia o que a indústria do tabaco às vezes faz. Como, por exemplo, colocar o sabor no cigarro. O sabor que é colocado no narguilé, seja menta, cravo, canela e morango, eu ouvi dizer aí para uma criança que tinha até de tutti-frutti. Imagina onde ela estava exposta nesse ambiente. Enfim, se ela teve esse contato, eu chamo isso de covardia. A indústria hoje ela sofre uma repressão administrativa para que se reduza essa propaganda, mas ela continua colocando o sabor. Porque se fosse só com o sabor do tabaco, talvez o pessoal não ia curtir tanto assim. Eu acho que todo mundo ia sair de perto, até os pernilongos, muriçoca e sei lá. Fica a dica aí então para espantar, né? Fica a dica aí para espantar, porque ninguém ia chegar perto daquilo. Aquilo lá tem um cheiro horrível, mas não fosse a ação desse flavorizante, desse produto que é colocado, que gerou essa grande atração. Então, os jovens hoje, falta conscientização, falta o esclarecimento. E é esse apelo que eu peço para que tenhamos mais atenção. Tenhamos mais atenção. E, através disso, eu venho pedir também... Do narguilé. Bom, pensemos. Bem rápido. Né? Se ele tem 8 vezes mais alcatrão do que um cigarro, se ele tem 4 vezes mais nicotina do que um cigarro, ele já começa a ser assustador por aí. As mortes relacionadas, então, já não fosse tudo isso o fator assustador. Cada carvãozinho equivalendo a 100 cigarros, a exposição a cada 30 minutos equivalendo a 50 litros de fumaça, talvez ele seja muito confundido o lado bom. Talvez. Como assim? O lado bom, às vezes, está mascarado por trás daquele sorriso que tem na roda de amigo. A socialização que acontece enquanto fuma. A socialização, enquanto o uso do tabaco, o uso do narguilé, em especial o narguilé, ele é muito confundido, porque o amigo estava ali, e é tão difícil dizer não para o amigo. Hoje em dia, um menino, uma menina na pré-adolescência, aí entre 8 anos de idade em diante, a dificuldade dele de dizer não para um amigo e de ele saber que ele não precisa deixar de ser amigo dessa pessoa. Eu sempre falo na sala de aulas, ele não precisa deixar de ser amigo, mas ele tem que fazer uma escolha que vai livrar ele de um mal que está por vir, de um contato, seja a influência, chamada pressão dos colegas, seja propriamente a droga, né? Porque normalmente quando o pessoal está ali em grupo, aí só um não quer, fica aquela situação, né? Aí a pessoa às vezes talvez nem tenha vontade de provar, mas acaba para participar, para ser aceito naquele grupo, acaba fazendo as mesmas práticas que os outros estão fazendo. Exatamente. O narguilé, ele é muito polêmico por ser um hábito milenar, né? Ele tem essa polêmica, meu Deus, mas até há pouco tempo o cigarro era uma coisa aceitável. Hoje em dia a comunidade está mais consciente com relação ao uso do cigarro, mas talvez não tanto com o uso do narguilé, que é o mesmo cigarro, né? E outra experiência que eu tive, Grace, trabalhando com alunos em sala de aula, eu sempre me apresento para eles e aos pouquinhos a gente vai fazendo aquela troca de experiência até ganhar a confiança. Mas lá pelas tantas eu sempre faço aquela enquete na sala de aula e eu pergunto exemplos de que eles já vivenciaram em casa. Muitos contam que já viram dentro de casa, não vou falar do narguilé mais, vou falar de outros hábitos parecidos com o do narguilé, que levam a um fenômeno chamado drogadição. Por exemplo, ainda tem chefe de família, pai de família, ou sabe aquele tiozão que chega em casa disputando com o sobrinho quem vai virar a meia lata de cerveja mais rápido? Ainda tem aquele adulto que chega em casa e deixa o filho molhar o dedinho e colocar na boca. E ali, aos pouquinhos, ele vai tendo aquela primeira sensação, aquele primeiro contato, aquele primeiro uso indiscriminado, seja bebida alcoólica, seja um produto químico, seja um excesso alimentar de comida, que está relacionado a hábitos nada saudáveis. Então, o uso indiscriminado e esse comportamento permissivo, faltando a conscientização, sem esclarecimento, é que vai trazer toda essa problemática para o nosso futuro.
E a gente pode dizer que o uso do narguilé em si pode levar ao uso de outras drogas? Tem essa relação também? Tem. Eu procuro me manter atualizado com os policiais que trabalham diretamente com o contato na rua. Eu trabalho um pouco menos lá no contato direto, mas eu observo também nos finais de semana onde eu tenho contato no passeio. Né? No passeio meu, final de semana, eu tenho contato e observo. Mas os policiais, eles já relataram para mim, como na última sessão do CONSEG, aqui em Timbó. Então, o policial Ramos, ele colocou essa situação onde ele orientou que fosse recolhido o equipamento do narguilé e na bandeja do narguilé tinha um tablete de maconha. A droga maconha todos conhecem, né? O carro-chefe da criminalidade no mundo é a cocaína. A maconha só perde para a cocaína. Então, o furto, o roubo, toda a problemática que está por trás da maconha, crianças sendo escravizadas para confeccionar essa droga, para que chegue ali para um adulto fazer o consumo, que por vezes assume aquele comportamento omisso. Ah, mas eu estou prejudicando só a minha saúde. Espera aí, mas e por trás dessa cascata, dessa construção da droga, ela traz toda uma problemática. Para a sociedade inteira. A sociedade inteira sofre, pessoas sofrem com pequenas ocorrências, por exemplo, como roubos, furtos, entre outras criminalidades. Tudo está relacionado, né? Até a própria perda da saúde, né? Então, como ele já foi encontrado nas bandejas de narguilé e tem ocorrências registradas aqui em Timbó, onde foi apreendida a maconha e foi orientado para que se fizesse a recolha do equipamento, né? Ele tem essa relação. Essa relação ela está um pouco mascarada. Muitas vezes hoje uma viatura policial militar, quando ela chega a fazer uma ronda num parque, aquela pessoa que estava com a droga, geralmente ela dispensa essa droga. Ou ela sai da roda de amigos para não configurar ali agora um outro crime. Que até então o narguilé não era crime. Nós queremos a proibição dele, né? Nós queremos em ambiente público. Mas não estamos aqui querendo discutir se a pessoa vai usar em casa ou não vai usar em casa. Até acompanhando uma lei federal que existe, o cigarro e o uso do tabaco é proibido em ambientes fechados. Né? Em ambientes públicos, de convívio público, ele não é permitido. Nós queremos o reforço dessa lei, em especial para o uso do narguilé em nossas praças públicas. Que ainda não há uma legislação, né, que controle isso. Que ainda não há e, quem sabe, Timbó seja pioneiro e a gente consiga proteger nossas crianças. Bom, soldado, hoje então é o primeiro passo, né? Tu vai lá na Câmara explanar toda essa situação que você está informando aqui para nós, né, para os nossos internautas. E aí depois, para esse projeto de fato virar lei, quais são os próximos passos? Existe algum apoio que a comunidade pode dar, além de comparecer hoje, né? O que pode ser feito e quais são, então, quais são as etapas que vão acontecer? Sim. As etapas posteriores são desdobramentos, eu costumo chamar de desdobramentos administrativos. Né? Isso vai tomando uma proporção no fator conscientização. Então, as pessoas envolvidas administrativamente do município, seja a promotoria, a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, que tomemos essa conscientização num primeiro momento. A comunidade ela tem muita força. Às vezes, ela não conhece a força que tem. Eu convido vocês para fazer parte das reuniões do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança Pública de Timbó, por exemplo, faz e elabora uma reunião mensal aqui na Câmara de Vereadores, onde a população pode participar, questionar, sugerir, criticar e, inclusive, melhorias. Então, melhorias como essa, por exemplo, Grace, da proibição do narguilé em ambiente público, ela vem tramitando em Timbó mais ou menos desde 2015. Então, ela vem de uma forma muito discreta. Por quê? Porque a comunidade não tinha consciência que está tendo hoje. Então, faltou também um pouco mais a presença da comunidade nesses momentos. E é por isso que eu venho convidar vocês para que façam parte desse momento. Até eu vou pedir para a Juliana, a policial Juliana, ela é encarregada, junto com o policial Quintana e o policial Meleri, por aquele projeto chamado Rede de Vizinhos. O Rede de Vizinhos hoje é uma forma que a Polícia Militar está em contato mais próximo, em sinergia com a população. E através dessa rede, convide
nas próximas sessões que tiver do Conselho Comunitário de Segurança aqui na Câmara Municipal, para que convide a população, para que eles façam parte também, né? Então, a partir de agora, a gente busca a maior presença da população para que ganhemos força na proteção da nossa sociedade. Mas vai ter que ser feito algum tipo de votação, sei lá, de aceitação? Como que funciona isso, soldado? Vai. A parte administrativa, eu não tenho o conhecimento aprofundado, mas a parte administrativa ela depende de uma votação. Votação essa que vai ser na pauta pública da Câmara de Vereadores. Então, por isso, a importância de você que está aí assistindo também saber sobre o assunto para poder ter um posicionamento, né, que julgar correto em relação a isso. Exatamente. O pessoal estando mais consciente, pesquisando, faça a sua pesquisa, chegue à sua conclusão, e os dados realmente são assustadores. Eu, como instrutor policial militar que atuo dentro da sala de aula desde 2014, eu tenho dados suficientes e vou compartilhar ele com qualquer cidadão que tenha interesse também nessa marcha, nessa caminhada de proteção aí da nossa sociedade. Então, assim, é um movimento em prol de uma melhoria para a proteção das nossas crianças, do nosso ambiente saudável, dos nossos parques, do nosso lazer, mas em especial as crianças mesmo. Soldado, uma última dúvida aqui, que aqui no município, né, e na nossa região é permitida a venda do equipamento, né, do narguilé. Tem alguns estados, né, tem alguns lugares em que já é proibida essa venda, né? Mas aqui ainda é liberado. A única restrição seria nas tabacarias, né, soldado? Funciona mais ou menos da seguinte forma. O estado de São Paulo foi o primeiro que proibiu. Então, o estado de São Paulo tomou a frente proibindo a venda do equipamento. Ele proibiu a venda do equipamento do narguilé para menores de 18 anos. Então, hoje, um menor de 18 anos não pode comprar o equipamento. Quem é que acaba comprando o equipamento? Isso lá no estado de São Paulo. É um maior de idade. Nos outros estados não se tem relatos. O equipamento pode ser vendido, a princípio em shoppings, como é exposto em alguns shoppings, e em outros comércios. Tabacarias, hoje, sofrem a restrição e são responsabilizados quando do mau atendimento, não vou dizer o mau atendimento, mas o não respeito à legislação. Por exemplo, é proibida a venda de tabaco para menores de 18 anos. Então, uma tabacaria hoje que faz a comercialização, a venda do tabaco para um menor de 18 anos, vai sofrer uma transação penal. Ele está cometendo um crime, né, de menor potencial ofensivo, ele vai ter que responder por isso. Provavelmente vai sofrer sanções, vai ter lá prejudicado o seu alvará e, quem sabe, até fechar o estabelecimento. Mas, muitas vezes, o amigo, que é maior de idade, acaba comprando e expondo o menor ao consumo. Lembrando que quando acontece essa prática do maior de idade comprar e fornecer ao menor, ele também se tipifica como crime. Quando o maior de idade compra e não concede ao menor, mas permite que ele permaneça ao lado, sabe aquele uso passivo? Ele está praticando naquele momento uma corrupção de menores. É dever dele, maior de idade, saber os riscos e as consequências. Agora, o menor está sendo exposto. Então, quando ele é flagrado nessa situação, ele vai sofrer sanções também. Bom, soldado, uma outra coisa que talvez o pessoal está se perguntando. Sim. Foi ao parque, né, fim de semana com a família e se deparou com um grupo ali fumando. Por enquanto, o pessoal não tem jeito de se sentir incomodado e pedir para que talvez não seja feito ali. Por enquanto, assim, não tem o que fazer, né, soldado? Por enquanto, a Polícia Militar ela já começou a atuar, ela já vem atuando na conscientização. Colegas que trabalham aqui, eu estava trabalhando em ocasiões diversas aqui, final de semana em Timbó, tenho orientado, conscientizado. O pessoal que está ali fumando. Isso. Equipamentos têm sido recolhidos também, não só a orientação. Quando naquele equipamento tem outras práticas, como por exemplo a da bebida alcoólica. Já é proibida no local público. Lá no quartel, lá no quartel final de semana aí eu vi 2 ou 3 aparelhos de narguilé recolhidos. Estavam associados também a outras práticas criminosas. Ou, naquela roda de amigos, tinha lá a exposição do menor de idade.
Mas a Polícia Militar, ela está, além de orientando, já está aplicando outras medidas. Nós queremos, para trabalhar como policial, como classe policial, um melhor fundamento, uma autorização, advindos dessa legislação, ou seja, da melhoria dessa legislação, para poder, então, agora atuar de maneira mais persuasiva nessa proteção. Ou seja, retirando esse equipamento da exposição dos nossos parques, da exposição das crianças, da exposição dessa família que está lá praticando o hábito saudável. Tá certo, soldado. Bom, esse tema é bastante polêmico, né? Faltam ainda o pessoal se conscientizar, muitas discussões surgem, a falta de informação, né? Mas eu acho que com a nossa conversa aqui, com certeza muitas pessoas conseguiram absorver, né, muitas informações para refletir aí, né, e com certeza pesquisar mais, ficar mais por dentro do assunto. A gente quer agradecer a sua presença aqui, soldado Fogaça, parabenizar pelo seu trabalho, dizer que a gente sempre está aqui disponível, né, quando tiver alguma novidade em relação a isso, né, ou também para deixar o povo mais consciente, informado. Queremos agradecer, né, a presença, agradecer você também pela audiência e reforçar o convite para hoje à noite, às 18 horas, aliás, na Câmara de Vereadores. Exato, eu quero reforçar esse pedido, solicitar a presença da comunidade, que venham prestigiar, que venham participar, requerer, criticar, fazer a sua sugestão, melhorar a conscientização, voltar a atenção para esse problema grave que tem se tornado em regiões ele tem se tornado uma endemia, mas está virando uma pandemia, essa é a verdade, e a proporção que está se tornando no Brasil é uma proporção preocupante. O fato e os números não mentem, está matando muita gente. Pessoas que não morrem, às vezes, por causa de um problema relacionado imediato, mas que sofrem as consequências lá quando tiver os seus 30, 35 anos de idade, quando pela exposição daquele solvente utilizado no narguilé, por exemplo, ele vai estar sendo incapacitado para algumas tarefas, como, por exemplo, trabalhar com um nível de atenção aumentada, o preparo cognitivo dele, o desenvolvimento cognitivo, colocar em prática suas habilidades estarão sendo comprometidas. Isso é provado, o solvente traz isso, ele traz essa consequência. E não é diferente com o solvente utilizado no narguilé, chamado benzeno, o principal. Ok, soldado, muito obrigada pelas explicações. Aí, com certeza o pessoal agora está mais conscientizado sobre essa prática. E você fique sempre de olho aqui, que a gente está sempre aí tentando deixar você mais informado. Até a próxima. Show.